Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Viagem Mais. O meu nome é Camila Colasso e hoje a gente está no meio oeste catarinense, mais especificamente em uma linda cidade chamada Fraiburgo, que é conhecida também como Terra da Maçã. Gente, Fraiburgo fica mais ou menos a 400 quilômetros da cidade de Florianópolis. É conhecida por ter uma fauna e uma flora incríveis, além de ser importantíssimo para a cultura do Brasil. Estamos aqui na Praça Maria Frei e agora estou com o Matheus Daniel, que eu fiquei sabendo que é um superintendente da cidade e ele vai contar um pouquinho da história para nós. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, e você, Camila? Matheus, então me conta um pouco da história de Fraiburgo. Bom, Fraiburgo é feita de detalhes e assim como a história é rica em detalhes também, Arnoldo e René Frei chegaram aqui em Fraiburgo mais ou menos na década de 30, né? René então foi passear com sua esposa, foram a cavalo, e ele no alto de um morro visualizou seus futuros empreendimentos aqui na cidade. E um deles foi a serraria, que ele decidiu fazer ali mesmo onde ele estava, por conta da inclinação do terreno, que facilitaria o transporte das toras, né? Então ele viu que precisaria de uma caldeira para tocar toda essa serraria e construiu também uma chaminé para fazer a exaustão de toda essa fumaça, né? E uma coisa muito interessante é que ele não precisava, na época, ter feito uma chaminé tão alta, de 30 metros de altura, mas ele já visualizava a expansão da cidade, que futuramente ia precisar que essa fumaça passasse por cima do que então era a vila, né? Bom, Matheus, e tem um lago aqui que eu fiquei sabendo que também faz parte dessa história. Me conta um pouco sobre isso. Sim, com a chegada da caldeira e colocando ela para funcionar, ia ser necessário, então, muita água para fazer o resfriamento dela, né? Então foi feita uma represa do arroio que passava pela cidade e formou-se o Lago das Araucárias, que é uma excelente opção de lazer e esporte para todo mundo aqui da cidade. E o pessoal se reúne no final de semana. Sim, tem muito aquela coisa de interior, de você sair num domingo de manhã, tomar um chimarrão depois da missa, alguma coisa do tipo, né? E reencontrar os amigos. E não tem como não falar de Fraiburgo e lembrar da maçã. Fraiburgo é conhecida nacionalmente como Terra da Maçã. E eu quero que você me conte essa história que é tão fundamental também para a cidade de Fraiburgo. Bom, a nossa cultura econômica sempre foi muito extrativista. Então, quando chegou o final do ciclo da madeira aqui em Fraiburgo, precisava-se criar alguma coisa para manter a cidade em funcionamento. Então, pensou-se em fazer plantio de alguma coisa, né, que rendesse frutos à cidade, né? Então foi convidado Roger Biot, um francês, agrônomo, né, engenheiro agrônomo, que veio da França e ele tinha uma missão muito difícil, que era implantar uma plantação de um clima temperado aqui num clima tropical, né? E ele conseguiu. Depois de fazer 10 importações de diversas mudas de importa-enxertos da Europa, ele conseguiu chegar a uma conclusão, após 12 anos de estudos, ele chegou à conclusão que de fato a maçã seria a variedade que melhor se adaptaria aqui em Fraiburgo. Então ele iniciou outra missão, que era fazer a plantação dos pomares aqui para o seu René e Arnoldo Frei. Matheus, então Fraiburgo é uma cidade multicultural com muitas etnias, além de ser extremamente cultural e linda. Agora eu quero conhecer essa cidade, eu vou te convidar para vir comigo. Um lugar incrível aqui da cidade de Fraiburgo, no Castelinho. Eu estou com o Cleison, que é gerente comercial aqui, e ele vai contar um pouco pra gente sobre a história desse castelo, porque tem uma história linda de amor. E tudo bem, Cleison? Tudo bem, tudo certo. Cleison, eu quero saber um pouco mesmo dessa história. Eu já fiquei sabendo por cima, achei incrível, mas eu sei que você tem todo o conhecimento, se você puder contar pra gente. Então, olha só, a história da construção do Castelinho é uma história de amor envolvida, né? Roger Biot, mais conhecido como o pai da maçã, ele veio para o Brasil através de um convite
né, para implantar aí uma fruticultura moderna de frutas de clima temperado. Né? Ele é formado em agronomia, especialista em frutas de clima temperado. E com a vinda dele para cá em 1963, houve-se então as primeiras 10 importações, totalizando aí 525 variedades e 84 portas-enxertos. E também seu Roger, ele é conhecido pelos mais de 50 anos aí de trabalho desenvolvido aqui na nossa região, né, e que deu o desenvolvimento da cultura. Com o passar do tempo, então, alguns meses depois, a dona Eveline, a sua esposa, veio para o Brasil também, né, morar aqui em Fraiburgo. E aí, então, com a dificuldade da região ainda, com a vila em desenvolvimento, a questão do clima, ela quis voltar para o Brasil, para a França. E até mesmo por conta que o tempo do seu Roger iria levar mais tempo do que o previsto, né? Então, com a saída da dona Eveline para a França, o seu Roger fez uma pergunta a ela, o que faria ela ficar aqui? E ela não pensou duas vezes e pediu então para se construir a casa dos sonhos dela, que hoje é o castelo. Lindo, né? Isso. É muito lindo. E agora a gente está aqui no castelinho, ele está sendo reconstruído porque vai ter uma nova função. Além dessa história linda de amor, que vale muito a pena vir até aqui para a gente ficar sabendo um pouco, agora ele vai ser um hotel. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Isso mesmo, então o castelo hoje está passando por uma reforma, onde ele vai passar a ser um hotel. Os hóspedes do Castelo Boutique Hotel, eles vão ter momentos e experiências únicas, né? Os apartamentos trarão nomes de cidades importantes da França. Isso mesmo, E cada detalhe foi pensado com a proposta de passar um momento único e emocionante para o cliente, né? O castelo então vai contar com 11... Isso mesmo, é uma história de amor, né? Então a gente tem 11 apartamentos hoje, cada detalhe pensado para o cliente. Enfim, é um castelo, hoje vai ser um hotel maravilhoso, diferenciado na região aí com a proposta, com o tema diferenciado, né? Que é todo estilo em francês. Com certeza, né? Dá pra gente deixar o convite pro pessoal para vir conhecer a história e também para conhecer esse lugar. Vai ficar pronto quando mesmo? Então, tá previsto aí para fevereiro, né, de 2020 e estamos aguardando aí ansiosos também para a grande inauguração. Então eu quero deixar o convite a todos vocês para conhecer o nosso novo empreendimento, o Castelo Boutique Hotel, onde a gente vai trazer aí uma arquitetura totalmente francesa, né, e cada detalhe aí pensado em uma experiência única para o nosso cliente. Para mais informações também temos aí a nossa página no Facebook, entra lá, tem várias informações sobre o castelo e será um prazer imenso em atender todo mundo aí com a gente. Museu do Jagunço, da cidade Santa do Taquaruçu, localidade interiorana que pertence a Fraiburgo, a uma distância de 24 quilômetros do centro do município. O museu tem um acervo bastante rico, retrata o contexto da Guerra do Contestado, conflito que aconteceu em nossa região no início do século passado, envolvendo caboclos e as forças do governo. O acervo do museu mostra desde a formação do caboclo, as influências do messianismo para o conflito através dos principais monges, além de peças que retratam a rotina do caboclo antes e depois da guerra, bem como armas que instigam ao visitante reviver a época do ocorrido. Os sobreviventes também são relembrados e referenciados através de seus depoimentos de experiência vivida. Os imigrantes que vieram para a região depois de 1930 são lindamente referenciados através de muitas contribuições destes que também mantêm a história do caboclo viva. Inclusive, a funcionária que trabalha no museu é descendente dos sobreviventes do conflito. Os ensinamentos do monge Aquino Takuruçu deram direcionamento para que depois de sua morte os caboclos se unissem e construíssem todo um sistema de organização onde seus líderes direcionassem todo o movimento de luta por igualdade de direitos sobre a terra. Temos muitas histórias para contar sobre o monge, as rotinas do reduto, os principais conflitos, histórias de líderes, heróis e heroínas que deixaram marcas profundas na história do contestado. Mas,
Para conhecer, vocês precisam vir até Taquarussu, desvendar as maravilhas da história do Taquarussu, que fazem parte da história de Fraiburgo e também do estado de Santa Catarina, e do nosso querido e amado Brasil. Clínica Patrícia Oderbaum, localizada em Canoas, Rio Grande do Sul. Infraestrutura pensada para o seu conforto e segurança e para o sucesso dos procedimentos. Transplante capilar FUE, a solução definitiva para acabar com a calvície. Folículos retirados do próprio paciente e implantados um a um para um resultado muito natural. Saiba mais em clinicapatriciaoderbaum.com.br. Estamos aqui com o diretor da empresa e eu vou perguntar para ele um pouco sobre essa empresa que tem sido tão fundamental para o desenvolvimento da cidade de Fraiburgo. Pioli, eu gostaria que você me contasse um pouco da história dessa empresa. Pois bem, a Fischer começou aqui em 1985. Fischer era um grupo brasileiro que explorava a citricultura no estado de São Paulo, um grande player mundial, e resolveu investir diretamente na maçãs em 1985. Comprou 4 pomares que existiam aqui e a partir daquele momento, estudando um pouco o mercado da maçã brasileira, identificou que o Brasil era um país que tinha recém iniciado a produção de maçã, começou aí na década de 60 para 70, então tinha um consumo muito baixo e também uma produção baixa, mas o plantio havia crescido bastante. Então a Fischer resolveu buscar novas alternativas de estudo de mercado para saber se tinha alguma chance de crescimento. E como a Fischer já tinha tradição no comércio internacional de alimentos, ela colocou em 1986 pela primeira vez a maçã brasileira no mercado europeu, Alemanha, Inglaterra basicamente, e Holanda. E aí o pessoal aceitou muito a fruta e a partir daí a Fischer começou a investir, fez grandes investimentos em trazer para o Brasil altas tecnologias para cultivo da maçã, modernizou toda a parte de produção com protocolos, com manejo certificado e trouxe mudas livres de vírus e multiplicou bastante seus pomares. Cresceu aí do ano de 86 até o ano 2000, mais de 1000%. Ela é uma das maiores empresas que tem hoje no Brasil, né? Sim, é uma das maiores empresas produtoras de maçãs do Brasil, é a maior produtora de suco de maçã do Brasil, foi a pioneira na exportação e é realmente uma precursora do setor aqui no Brasil, porque pelo início com o desenvolvimento do mercado externo, da exportação da maçã brasileira, a Fischer teve a necessidade de implementar certificações e produzir a fruta de acordo com o padrão de consumo europeu. Pioli, e é inegável a gente dizer que a Fischer é uma das responsáveis para que Fraiburgo ostentasse esse título de uma das maiores produtoras de maçã do Brasil, certo? E eu acredito que isso se deve também porque vocês têm um processo tecnológico bem desenvolvido. Eu gostaria que você comentasse com o pessoal um pouco desse processo que vocês têm, as diferenciações e no que vocês estão saindo na frente hoje. Bom, Fraiburgo de fato ostenta o título de terra da maçã porque foi onde começou a produção de maçã no Brasil. Aqui foram implementados os primeiros pomares, os testes para adaptação das variedades, o desenvolvimento inicial da pomicultura brasileira começou nesse município. Com o tempo passou a migrar para outras regiões com um pouco mais de frio, buscando assim alguns ganhos de produtividade. A Fischer, ela desde o começo, quando ela começou a investir na atividade de maçã, ela buscou mercados novos e o mercado europeu foi o
primeiro mercado visitado e que aceitou nossa fruta. Só que o mercado europeu, ele é muito competitivo e a Europa produz bastante maçãs. A demanda per capita é 5, 6 vezes maior que a nossa, né? Então o pessoal já tem maçãs há muito tempo e eles são muito exigentes em qualidade. Então a Fischer teve que trazer qualidade para cá. A Fischer mudou o conceito da produção de maçã no Brasil, trazendo certificações, implementando protocolos de produção dentro de tecnologias modernas que basicamente respeitem o meio ambiente, respeitem o consumidor, seja sustentável e busquem atender a demanda do novo consumidor, que ele é hoje uma pessoa com muita informação e ele quer consumir aquilo que faz bem para a saúde dele, mas também que seja boa para o ambiente e para quem vive ao redor dele. Então tem que ser boa para o trabalhador, tem que ser boa para o meio ambiente. É nesse sentido que a Fischer tem, eu diria assim, uma expertise maior. Por exemplo, a Fischer é uma empresa que atesta para todos os seus clientes que nós produzimos e somente fornecemos alimentos seguros. Qualquer produto que nós viemos trabalhar, seja maçã, kiwi ou outra fruta, ou suco mesmo, ele somente sai se tiver 100% adequado ao mercado a que ele está destinado. Diretor, então, assim, o processo de cuidado com a maçã é desde que começa a nascer a mudinha até quando ela se transforma numa árvore, é tudo muito bem cuidado. Tem alguma coisa diferente que vocês fazem para que o fruto realmente venha com mais qualidade? Olha, tem muita coisa que se faz e como você bem falou, Camila, ele começa antes da plantinha nascer. Você tem que já selecionar as matrizes que vão dar origem àquelas futuras plantas, tem que ser matrizes originadas livre de vírus, de procedência assegurada. Então você já tem que providenciar esse material antes, providenciar o viveiro, multiplicar suas mudas, né? Fazer suas plantinhas, fazer um bom preparo do terreno para daí começar. E toda essa prática que vai desde o preparo do terreno, escolha dessas mudas, preparação da muda, plantio, poda, todo o manejo que você faz, adubação, todos os procedimentos que nós fazemos aqui, eles são com protocolos internacionais, que é justamente para poder manter as suas portas abertas para o mercado externo. Então nós seguimos todos os protocolos internacionais. As técnicas são as mais diversas possíveis, né? Desde a tentativa de uso de produção mais sustentável, com menos agressão química, com menos tratamentos, mas no geral, conservação dentro do packing house também, você puder observar, nós temos uma alta tecnologia, talvez o pack mais moderno do Brasil, que tenha assim uma eficácia de processamento muito bom. As câmaras de atmosfera controlada, que basicamente na linguagem popular, é como colocar a fruta em estado de coma induzido para que ela conserve as características do momento da colheita por mais tempo, para que a gente possa esticar o prazo de comercialização e poder fornecer para o consumidor um produto saudável, adequado. Que incrível. E a Fischer, ela tem assim alguma pretensão daqui para frente? Pretende investir em mais algumas coisas? Eu vejo o quão importante é a Fischer, os pomares, porque Fraiburgo já é muito reconhecida por isso. Quando se fala da cidade de Fraiburgo, automaticamente as pessoas pensam nos pomares. E eu não sei se a Fischer já tem algum plano de expansão ou de melhoria assim para que esse mercado da maçã, né, da fruticultura, seja ainda mais imponente no Brasil. Essa pergunta é bastante interessante, embora a resposta seja bastante difícil também. Nós estamos justamente, a Fischer, né, está no momento fazendo uma análise estratégica bastante grande para ver de que forma e onde tem caminhos que possa explorar para crescer, para aumentar. A ideia é que com a estratégia a gente consiga galgar novos caminhos. Então, ainda não temos a resposta certa, mas estamos tentando descobrir em conjunto, já estamos há um ano trabalhando nisso, com várias opções que ainda não podem ser divulgadas, mas estamos tentando buscar uma solução para realmente dar mais chance para Fraiburgo crescer. De anos incríveis por aí. Esperamos que achemos o caminho para isso. E já que a gente já falou um pouco sobre maçã, a gente sabe que a Fischer hoje é uma das principais responsáveis por empregar as pessoas, é importantíssima no desenvolvimento realmente de Fraiburgo. Agora eu quero saber de você, eu já te perguntei isso, mas agora eu quero saber qual é a tua maçã preferida. Porque aqui a gente tem vários tipos de maçã, a gente tem algumas genéricas e eu quero saber de ti, qual é a sua maçã preferida? Bom, lá em casa, tanto eu quanto meus filhos comem frutas, no geral, maçã é a primeira, meus filhos desde 1 aninho de idade, quando conseguiu raspar a maçã, já começaram a comer maçã, desde os 6 meses, suco de maçã ele já tomava.
Mas a minha maçã preferida para consumo próprio é a Fuji. Ela tem um equilíbrio de acidez e açúcar, para o meu gosto, um pouquinho melhor. Embora o Brasil produza mais Gala, a Gala é mais bonita, boa também, mas a Fuji, para mim, tem um gosto Lá na um tua pouco casa melhor. todo mundo consome maçã. Todo mundo consome. Eu também quero provar a maçã daqui, então. Então, vamos lá. Clínica Patrícia Oderbaum, localizada em Canoas, Rio Grande do Sul. Infraestrutura pensada para o seu conforto e segurança e para o sucesso dos procedimentos. Transplante capilar FUE, a solução definitiva para acabar com a calvície. Folículos retirados do próprio paciente e implantados um a um para um resultado muito natural. Saiba mais em clinicapatriciaoderbaum.com.br. Não poderia ser diferente, o programa Viagem Mais traz sempre o que tem de melhor em hospedagem para vocês. E essa vez o escolhido aqui de Fraiburgo foi o Hotel Renai. A Casa da Cultura Lídia Frei foi a primeira casa de alvenaria de Fraiburgo, onde os tijolos foram assentados com barro, este que foi retirado do Lago das Araucárias. Na época, criado devido à necessidade de armazenamento de água para tocar a caldeira da serraria e apagar os incêndios ocorridos na Vila dos Frei. Com a construção da olaria, foram produzidos tijolos, e com eles seria erguida a primeira casa de alvenaria da região. Construída em 1948, foi a residência do casal Lídia e Arnoldo Frei, um dos fundadores do município. Em 17 de outubro de 1988, após a doação do imóvel ao município pela dona da casa, Lídia, e seus filhos, Érica e Egon, a casa recebeu o nome Casa da Cultura Lídia Frei, que
que atendendo ao desejo da doadora em oferecer aos fraiburguenses um local que fosse utilizado com fins educacionais, culturais e de lazer, a casa abriga hoje o Museu Histórico do município e passando a ser mais um dos belos atrativos da Terra da Maçã. O Termas Oásis quer expandir seus horizontes e para isso estamos passando por intensas reformas que visam oferecer em um único complexo uma estrutura que possibilite o turismo o ano todo, seja de verão ou inverno, aventura ou rural, temática ou de negócio. Sob nova direção, nos últimos 2 anos, foram disponibilizados recursos para proporcionar aos nossos visitantes momentos inesquecíveis. Nós acreditamos que você e sua família merecem desfrutar ao máximo todos os instantes juntos. Nossa região tem potencial para isso, porém não contávamos com uma estrutura que envolvesse conforto, sofisticação e sustentabilidade em um único local. Nosso objetivo é ser referência na diversidade e na qualidade nos serviços que serão oferecidos, o que nos permitirá alcançar novos desafios, encurtando a distância e estando presente nas lembranças daqueles que por aqui passarem. Termas Oásis, viva essa nova experiência! Olá pessoal, estamos de volta e para quem assim como eu ama aventura, a gente vai fazer um passeio incrível no Adventure Bus. E o Marquinhos está aqui comigo, ele entende tudo desse passeio, eu vou aproveitar para perguntar para ele, para ver o que a gente vai conhecer aqui. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, Camila? Marquinhos, eu queria que você me falasse um pouco sobre esse passeio. Então, o passeio de Adventure Bus que você vai conhecer daqui um pouquinho é em meio à natureza, árvores gigantes, árvores centenárias, muito contato com a natureza e, claro, aventura, adrenalina. Nosso motorista é incrível, é meu louco da cabeça, mas ele é incrível. Leva para lugares sensacionais, em meio à água, barro, lama e, claro, a aventura, emoção durante o passeio. Com certeza. E a gente vai andar aqui e eu vi que tem alguns lugares diferentes que a gente também vai conhecer. Isso mesmo, nós temos a Capela Ecumênica dentro do Parque Renefrai, temos as réplicas de dinossauro, também temos, como eu falei, o Pinheiro Gigante, centenário, mais de 300 anos, animais exóticos, enfim, dentro desse parque é muito incrível. Esse passeio que você vai viver agora, vivenciar, é só fazendo para saber como é que ele é. Marquinhos, eu amo aventura, então eu também vou te convidar para você vir junto comigo. Bora lá? Com certeza, vamos lá! E o programa Viagem Mais vai ficando por aqui hoje. Me despeço de vocês nesse lugar lindo. Quero agradecer muito a audiência e lembrar você de nos seguir pelas redes sociais e acompanhar mais dos nossos programas. A gente se vê em breve. Até o próximo domingo.